Boa tarde! Começando mais um Entrefala. Hoje temos chapeuzinho e balão pelo aniversariante do dia. Gente, não tem mais o que inventar. Vamos esperando o nosso convidado. Quem tá assistindo no Facebook e viu que eu dei uma rata, eu comecei a transmitir antes de transmitir. Altair chegou! Êêê! Oiê! Olá. Boa tarde! Você está demais. Vamos dar parabéns pro Freud! Muito bom. Sua imagem tá travada, Altair. Pois é, deixa eu... Acho que se você ficar na 4G é melhor. Que o Wi-Fi pode oscilar um pouco. Enquanto isso, a gente fica vendo os balões. Altair? Continua travada, né? Continua. Quer sair e entrar de novo? Vamos dar parabéns pro Freud enquanto isso? Gente, eu continuo com o problema do bloqueio no Instagram, então enquanto o Altair não volta, eu vou pedir para vocês me ajudarem na divulgação do Entrefala. Amanhã a gente vai conversar com o Henrique Morgantini, aquele lá mesmo, da Interativa, sobre governo Bolsonaro. Então eu conto com a colaboração na divulgação de vocês e a gente espera o Altair voltar enquanto isso. Até domingo, se bem que domingo não vai ter Entrefala, Dia das Mães. Mas até domingo eu vou pedir para vocês me ajudarem nessa divulgação. O Altair voltou. Oi. Oi. Cara, não sei o que fazer com isso, não. Eita, tá sem imagem. Eu estava primeiro no Wi-Fi, agora fiquei no 4G e tentar de novo, sair e entrar. Acho que sim. Gente, só um minutinho que a gente tá esperando aqui. Realmente continua travada. Ué, que estranho. Eu vou encerrar essa live e vou começar a outra. E aí a gente vê se dá certo. Gente, essas 22 pessoas que estão aqui, por favor, voltem. Eu só vou encerrar e voltar. Pode voltar, gente. Foi só um problema técnico de internet, mas a gente vai resolver. Os balões ainda estão aqui, voltem.
eles estão voltando. Oi, todo mundo. Vamos esperar o Altair voltar também, pra gente chamar. Altair chegou. Alô? Você me ouve, Altair? Vai fazer uma transmissão. Você não está me ouvindo. Eu agora te ouvi, mas eu não te vejo. Não tô conseguindo te ouvir. Ah, agora eu te vi. É. Agora deu. Você tá na 4G? Tô no 4G. Ah, então tá. Melhor. É. Esses probleminhas técnicos até tiraram o parabéns pro Freud que eu tinha preparado. Não, a gente volta. Vamos insistir nos parabéns ao Freud. Que coincidência, né, Altair? A gente marcou já faz um tempinho e eu nem tinha me tocado. Aí hoje que eu fui divulgar, eu falei, nossa, aniversário do Freud. Ih, travou de novo. Oi. Tá me ouvindo? Oi, agora voltamos. Voltamos. Então, eu tava dizendo que coincidência que a gente marcou sem nem lembrar dessa data. E aí hoje, que hora que eu fui divulgar, que eu percebi que hoje era aniversário do Freud. Pois é, no campo psicanalítico nós diríamos que é uma coincidência. Oh, e o que seria isso? Então, nós vamos pensar que o inconsciente opera, né? A revelia do nosso controle. Mas é só uma brincadeira, né? São coincidências. Entendi. Bom, Altair, obrigada por ter aceitado o convite. Esse é o Entrefala número 13. É um projeto que eu comecei, né, que está me dando um ânimo nessa quarentena, nesse isolamento social. E aí, cada dia eu entrevisto uma pessoa diferente. Já falamos sobre diversos assuntos aqui durante esse período. Enfim, já conversamos inclusive com uma psicóloga sobre saúde mental, mas uma psicóloga da linha da psicologia crítica, né? Então, hoje a gente vai falar sobre psicanálise e, enfim, eu tenho algumas perguntas também em relação a isso. Vou te apresentar. Então, eu fiquei muito feliz com o seu convite, né? E animado também. Que bacana. Obrigada mesmo. Eu vou te apresentar formalmente, mas eu sempre peço para os meus convidados e convidadas se apresentarem, porque acho que a gente se apresenta melhor, né? A gente fala melhor de nós mesmos. Então, esse é o Altair José dos Santos, ele é professor da UFG, psicanalista, membro do Corpo Freudiano em Goiânia. É meu chefe, olha que ousadia, eu estou entrevistando meu próprio chefe. E eu queria que você agora se apresentasse para todo mundo. Eu acho que a sua apresentação está perfeita. Eu tiraria só essa história de chefe aí da lista, né? Isso não me cai muito bem, mas fora isso, tá ótimo, né? Tá bom. Altair, é uma conversa, tá? Aqui o Entrefala tem isso de ser uma conversa, e inclusive esse nome foi por conta disso, de ser uma coisa entre nós, né? De ser bem livre mesmo. A diferença é que tem algumas pessoas assistindo tanto aqui quanto no Facebook, que eu tô transmitindo por lá também. E aí, eu queria
A primeira coisa que eu queria te falar é que eu tô fazendo um artigo. Tô brincando. Serão perguntas simples, porque uma coisa que você mesmo me ensinou, né, lá no CPE, quando eu morro de vergonha de fazer perguntas no grupo de estudo, é que as perguntas simples é que tem as respostas mais elaboradas. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, até por a gente já ter entrevistado aqui uma psicóloga, e aí é para falar de psicanálise para leigo mesmo, inclusive para mim que sou leiga, para você nos explicar a diferença entre psicologia e psicanálise. Então, você tem razão, eu penso mesmo isso. Eu acho que as perguntas simples são perguntas muito boas, porque elas quase sempre nos remetem aos fundamentos, né? Então, não tem ponto de partida melhor que o fundamento. Então, eu penso isso mesmo, as perguntas simples são muito boas. E você começa falando que você é leiga. Eu adorei isso, né? Porque nessa perspectiva, né, freudiana, a psicanálise e os psicanalistas são sempre de algum modo leigos, né? A psicanálise é uma questão leiga, escrevia o Freud já quase no final da vida dele. Então, o psicanalista não pode arvorar ser um especialista, um profissional, um profundo conhecedor. Nada disso combina muito com o campo psicanalítico, com a doutrina freudiana, diria assim. Mas a diferença entre psicanálise e psicologia, essa é uma pergunta básica, uma pergunta simples e uma pergunta muito difícil. Se fizermos essa pergunta para pessoas diferentes, a gente corre o risco, a gente provavelmente vai ter respostas diferentes. Eu vou me apoiar num jargão já bastante conhecido por quem estuda psicanálise já há algum tempo, que é uma menção que o Freud faz à estética, a um aspecto estético do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci teria dito o seguinte, que ele teria agrupado dois tipos de arte. Aquela arte que opera per via depure e aquela arte que opera per via delevare. Explico isso. Existem artes como, por exemplo, a pintura, que opera per via depure, né? Ou seja, ela funciona colocando alguma coisa. O artista coloca tintas, por exemplo, sobre uma tela, né? Então ele opera depositando algo, né? E existe aquele outro tipo de arte que opera per via delevare, como a escultura. Se a gente imaginar, por exemplo, um bloco de mármore ou de granito, o escultor vai retirar o que está sobrando ali para que apareça a obra de arte que ele quer mostrar, né? Essa seria uma proposição estética do Leonardo da Vinci. O Freud se serve dela para marcar uma diferença entre a psicanálise e as psicoterapias da época dele, né? Que a psicanálise estaria do lado dessa estética que opera per via delevare. Ou seja, o psicanalista, na sua experiência de análise, ele não trabalha depositando o seu saber. Ele não trabalha colocando o seu saber sobre a vida do sujeito que procura ajuda, né? Ele opera trabalhando com aquilo que o analisante, ou que o paciente, ou que o sujeito traz para ele, né? Então, do ponto de vista da técnica, esse é um elemento muito importante. Do ponto de vista da teoria, eu gosto muito de sustentar duas ideias, que é assim, que o pensamento freudiano opera ali na virada do século, no final do século XIX para o século XX, mas bem no final do século XIX, ele opera produzindo o que eu entendo que foi um profundo corte epistemológico, ou seja, uma mudança no jeito da cultura pensar. Um corte epistemológico, né? Esse corte epistemológico tem dois elementos. O primeiro e mais fundamental deles é a noção de inconsciente.
Então, a teoria psicanalítica trabalha com a ideia de que o psiquismo, ou a mente, ela não é sinônimo de consciência. Que existem no psiquismo processos inconscientes, conteúdos inconscientes que operam a revelia da consciência, independente de que o sujeito saiba deles. Né? Então, mente não é sinônimo de consciência. Daí a ideia do inconsciente. E o segundo elemento desse corte epistemológico fundamental que o Freud faz na nossa cultura está ligado à sexualidade, a ideia de que a sexualidade começa desde o início da vida e não está ausente na infância, e, portanto, a sexualidade não começa na adolescência ou na puberdade, como se pensava até a época de Freud e como ainda se pensa até hoje. Né? É difícil para nossa cultura aceitar os elementos da sexualidade do modo como Freud os vê. Então, eu penso que, do ponto de vista teórico, são esses dois elementos que são centrais na teoria psicanalítica, e do ponto de vista clínico, o analista trabalha sem fazer sugestões, sem depositar o seu saber sobre a vida do sujeito. Daí, por exemplo, ele não pode aconselhar. Se trata muito mais de uma investigação acerca da dinâmica psíquica do sujeito e qual é a fonte do seu sofrimento, né? E para que esse sujeito possa então fazer outras escolhas que sejam menos sofríveis, né? Menos produtoras de dor e de sofrimento na vida dele. Acho que grosso modo é isso, né? Tá bom, foi ótimo. Me desculpa, eu vou insistir um pouquinho, né? A ideia de analisar, né, fazer psicanálise, fazer análise, analisar é exatamente isso, não é? Quebrar, diminuir, né, quebrar a sua mínima unidade. Né? Então o analista faz exatamente isso, vai fazer uma desmontagem daqueles sentidos, daqueles significados que são cristalizados, produtores de sofrimento, para que o analisante ou o sujeito que sofre possa produzir outros significados, outras articulações para a vida dele. Portanto, é uma abertura de um curto-circuito para diminuir ou eliminar esse ciclo de repetição que traz tanto sofrimento para o sujeito. Altair, eu queria te perguntar uma pergunta quase retórica, mas eu preciso te perguntar sobre isso. Nós somos colegas de trabalho, agora eu vou parar a brincadeira de chefe, nós somos colegas de trabalho lá no CEPEA, né, que é o Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão do Adolescente da UFG, para quem não conhece. Lá a gente faz atendimento a adolescentes, a gente faz também oficinas no sistema socioeducativo e a gente também faz uma pesquisa, várias pesquisas, mas uma recentemente que é o sujeito adolescente no estado de Goiás. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo, e tem muita gente hoje, viu? Tá lotado, você tá famoso, Altair. Eu queria que você explicasse para o pessoal que está nos assistindo sobre o CEPEA e sobre o que a gente faz lá normalmente e o que a gente tem feito agora nesse período de quarentena. O CEPEA, né, esse lugar que é um mimo para a gente, né, que todos nós tratamos com tanto carinho, com tanto cuidado, o CEPEA é um órgão da Universidade Federal de Goiás vinculado, né, à Faculdade de Educação, é bom que se diga, né, ele é um órgão da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, é o Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão do Adolescente. Ele tem dois pilares fundamentais desde o início da sua existência. Um desses pilares é o atendimento psicológico, psicoterapêutico e na nossa orientação psicanalítico, né, para adolescentes, para sujeitos que têm de 12 a 19 anos de idade. Periodicamente, o CEPEA abre inscrições, as pessoas da comunidade goianiense se inscrevem e então, à medida em que o fluxo vai seguindo, essas pessoas são chamadas para atendimento, né? Elas são atendidas gratuitamente lá no CEPEA. Então, é uma vertente mais clínica do CEPEA. A outra vertente é uma vertente de atuação nas políticas públicas para a adolescência. A gente quer entender, quer participar
das políticas de Estado para a adolescência. Sobretudo, temos participado de modo muito mais direto no que diz respeito ao sistema socioeducativo, portanto, como lidar com o adolescente em conflito com a lei. Né? Atuamos com pesquisas, com projetos de extensão, com projetos de intervenção, com apoio aos órgãos estatais e gerenciais executivos que trabalham com adolescente em conflito com a lei no Estado. Nesse momento, a gente está aí bem avançado, né, quase que em reta de conclusão dessa pesquisa, que quis conhecer o perfil, a subjetividade do adolescente que cumpre medida socioeducativa de internação no Estado de Goiás. Né? Essa pesquisa visitou as 7 unidades de internação que existem no Estado de Goiás, buscou dados sobre os adolescentes e agora nós estamos nessa fase de analisar esses dados, tanto, por um lado, para a gente contribuir com o conhecimento, com o debate público sobre a adolescência, quanto, por outro lado, para a gente contribuir com a promoção de políticas públicas que atendam melhor a realidade do adolescente em conflito com a lei no nosso Estado. É isso. Nesse tempo de quarentena, o CEPEA também tem oferecido o que nós chamamos de CEPEA, o UFG Online, né, que é um atendimento online para adolescentes no contexto da pandemia. Então, são atendimentos emergenciais, exclusivamente para adolescentes e atendimentos exclusivamente por telefone, ou por um dos aplicativos de comunicação, que visa minimizar a angústia ou oferecer um pouco mais de ferramentas subjetivas para que o adolescente em quarentena consiga atravessar esse tempo de pandemia. Minha cara de boba quando a gente fala do CPEA já diz tudo, né? O CEPEA é fantástico. É bom que se diga que o CEPEA é uma equipe, né, grande. Hoje, entre os servidores, os técnicos, os professores, temos também várias pessoas que participam diretamente dos grupos do CEPEA no seu caráter de extensão. Né? Um grupo muito dedicado, ao qual a gente tem muita gratidão e eu valorizo muito essa parceria com essas pessoas que nos ajudam a fazer, a cumprir a missão do CEPEA, e eu acho que de bom modo. A Lara, Camila, Cíntia, Isabelinha, tem um monte de gente assistindo a gente aqui. É esse povo que faz o CEPEA. Altair, eu queria então, para a gente começar a entrar no nosso tema propriamente dito, né? Freud explica a pandemia, alguma coisa assim, foi uma brincadeira, até por esse caráter do entre-fala mesmo, de ser uma conversa mais livre e tudo mais. Eu até te perguntei sobre esse título, mas é um título que eu acho que chama muita atenção, né? Principalmente desse pessoal leigo. Tem muita gente aqui que não é da área e eu acho que a gente pode começar por aí. Freud realmente explica alguma coisa em relação a uma pandemia? Você até brigou comigo, eu vou questionar esse Freud explica. Eu falei, questione, é isso que eu quero. Eu te disse que a gente poderia desconstruir essa ideia de que o Freud explica, né? Essa brincadeira, eu não sei exatamente onde isso começou, para te falar a verdade. Né? É uma música do Raul. Eu nunca estudei esse negócio para saber de onde vem isso. Você está me dizendo que é uma música do Raul. Mas, assim, a ideia de que Freud explica, ela vai na contramão da própria posição do Freud, né? O Freud não pretendeu explicar, né? Ele tentou. Freud tinha um procedimento metodológico que eu acho muito, muito simples e muito importante, que é o seguinte: a descrição precede a toda explicação. Esse é o fundamento científico de Freud. E ele pretendeu descrever e depois tentar produzir uma teoria a partir daquilo que ele encontrava na clínica. A teoria que Freud propõe é uma teoria absolutamente derivada da experiência clínica, da prática clínica. Então, não é uma teoria pela teoria, não é uma tentativa de explicação pela tentativa de explicação, mas é uma tentativa de se ver com
os conteúdos que aparecem na prática clínica. Além disso, é uma teoria que tem um caráter de permanente abertura. Então, ela nunca está concluída, ela não está pronta, né? Não foi dita de uma vez por todas e pronto, né? Ela não pretende ser detentora da verdade. Né? Aliás, o Freud dizia que a verdade não sei se ele dizia desse jeito, talvez não, eu estou aqui colocando palavras na boca dele, mas o ser humano não tem um faro muito bom para a verdade. A verdade, a psicanálise talvez se trate muito mais de uma busca de saber do que de uma busca da verdade. E eu fico pensando que essas ideias de que Freud explica são tentativas de produzir verdade sobre os fenômenos. Né? E isso é muito difícil no pensamento freudiano, produzir uma verdade sobre o fenômeno da pandemia, por exemplo. Talvez a biologia possa produzir as suas verdades, né? E é bom para nós que produza a medicina, as pesquisas aí sobre vacinas, sobre remédios para cura, tudo isso é bom que tenhamos verdades, é muito importante para nós. Mas no campo freudiano, não é? O máximo que a gente consegue produzir são semi-verdades. Tá. No máximo. Tá certo. Portanto, sem explicações. Freud quase explica. E não é só o Freud, né? Freud, Lacan, tem tanta gente para explicar, né? Altair, eu estava ontem mesmo vendo uma live de uma outra psicanalista daqui de Goiânia, da Fazenda Freudiana, e que tratava exatamente sobre esse período da pandemia e falando sobre o fim de várias ilusões, né? E aí ela citava sobre o mal-estar na civilização, e eu queria que você aprofundasse um pouco sobre isso com a gente também, para a gente entrar nesse tema, né? Das ilusões, né? Da ilusão de que o corpo é falível, a ilusão da força da natureza, a ilusão da relação com o outro, que tudo isso começa a cair por terra no momento em que a gente tem uma pandemia, então logo a gente vê que a gente vai morrer, ou a gente pode morrer. Que a natureza também tem sua força, e das nossas relações com o outro que estão sendo assim, né, inclusive, né, mediadas pela internet e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Eu achei muito interessante essa live de ontem, e eu fiquei com vontade de aprofundar. Eu falei, vai ser o momento, o Altair vai poder falar melhor sobre isso com a gente. Eu não sei se aprofundar, mas a gente pode explorar mais, né? Apresentar outras ideias e contribuir. O Freud, muito pretensamente, acho que foi uma pretensão dele, mas uma pretensão cabível, não descabível, ele disse que a humanidade teria sofrido 3 importantes golpes narcísicos, 3 importantes feridas narcísicas. Né? Essa passagem freudiana é muito conhecida, ela é popularmente conhecida até eu diria, né? A primeira ferida narcísica que o ser humano teria sofrido seria aquela produzida por Copérnico, né? Que vai pensar que a Terra não é o centro do universo e, portanto, o ser humano também não é o centro do universo, né? Que descentra o homem em relação a essa centralidade do universo. A segunda ferida narcísica muito importante é essa que diz que teria sido causada pela teoria da evolução de Darwin, né? Que é a ideia de que o homem então não é a imagem e semelhança de Deus, que o homem é um processo evolutivo, né? Vindo de outras espécies. Então, o homem não é nem o centro do universo, com Copérnico, e nem é o centro da criação, com Darwin. Não é? E a terceira grande ferida narcísica teria sido essa que Freud causou, né? Essa que vai dizer então que o homem também não é o centro da sua própria experiência, que ele não domina, que ele não tem controle sobre a sua experiência psíquica, uma vez que há um inconsciente, uma vez que a consciência não é capaz de controlar, de dominar, nem de explicar toda a realidade. Então, com base nisso, nesse texto dos mais importantes do Freud, chamado Mal-Estar na Civilização, né? Freud vai propor
que existem três importantes fontes de sofrimento para o ser humano. A primeira delas é essa superioridade absurda da natureza, né? As intempéries da natureza. Então, o enfrentamento com a natureza pode trazer muito sofrimento para o ser humano. Tanto é que o ser humano precisou de produzir cultura, né? Encontrar um modo de construir moradia, de produção de alimento, enfim, de se defender, de se proteger das intempéries da natureza. Esse poder absoluto e inegociável da natureza. A segunda fonte de sofrimento é a relação com os outros. Né? E aí, então, a gente vê uma coragem do narcisismo muito forte, porque não é possível se relacionar com os outros sem que isso nos traga alguma cota de insatisfação ou de sofrimento. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouquinho. Vou tentar, pelo menos, falar disso um pouco mais. E a terceira fonte de sofrimento é o próprio ser humano, a própria lida com a sua subjetividade, não é? O conhecimento da sua mortalidade, né? A ideia de que só o ser humano pode morrer, né? Só o ser humano pode morrer, só o ser humano pode estar nu, né? Uma vez que morrer é algo que só pode ser acessado mal, mas linguageiramente, né? Só pela linguagem, só o ser humano tem essa consciência da mortalidade, e só no ser humano, da própria mortalidade, isso é fonte de sofrimento, né? E só o ser humano pode construir, ao longo do seu desenvolvimento individual, a noção de nojo, de vergonha, por exemplo, a vergonha de estar nu, não é? Agora, eu falava sobre essa relação com o outro, não é? Tem aqui algumas pessoas perguntando sobre a ferida narcísica, né, do Bolsonaro. Eu concordo, Natália, acho que é por aí mesmo. Vamos tentar abordar também essa ideia. Mas veja, uma ilusão que nós sustentamos é a ilusão de que a civilização é plenamente possível, de que podemos escapar da barbárie plenamente, né? O que Freud nos ensina é que não. É que há uma experiência dialética sempre no encontro do indivíduo com a civilização, né? Freud diz assim, a nossa civilização repousa inteiramente no recalque das pulsões. O que ele quer dizer com isso? Que cada indivíduo precisa de abrir mão de parte da satisfação dos seus impulsos, né, das suas demandas pessoais e individuais. Ele precisa de abrir mão dessa satisfação em prol da segurança que o pacto civilizatório traz. Então não dá para cada um de nós sair por aí fazendo exatamente o que quer, uma vez que se fizéssemos isso não haveria civilização, não haveria sociedade organizada e assim por diante. Então nós precisamos sofrer e suportar certa frustração dos nossos impulsos individuais, vamos falar assim, em prol do pacto civilizatório. Só que isso que a gente esse movimento de impedimento, de inibição das nossas satisfações é o que Freud se dá por um mecanismo que Freud chamava de recalque. Então a gente recalca parte dos nossos impulsos, não é? Ou a gente recalca a pulsão, para falar na linguagem freudiana. Contudo, o recalcado sempre retorna. E ele retorna produzindo neurose, produzindo sintoma e, por vezes, produzindo barbárie, né? Então, civilização e barbárie são dois elementos antagônicos, mas que eles sempre estiveram presentes na história da humanidade, e de dentro do pensamento freudiano não há como a gente pensar que isso vai um dia se extinguir, como se a civilização pudesse por inteiro se estender para cada vivente, para cada falante, né? A civilização, ela se dá ao preço do recalque, e o recalque produz retornos do recalcado, e esse retorno volta à revelia da nossa consciência, à revelia do nosso controle, né? Isso produz incivilidades, né? Tá bom? Então, falando de civilização
e de barbárie, ou desse mal. Vou falar isso de outro modo agora, para tentar voltar à pergunta que você fez. O mal-estar na civilização é exatamente isso: é essa cota de insatisfação que cada um de nós precisa suportar para vivermos em sociedade. Entendeu? Esse é o mal-estar. E isso é inegociável. Não há civilização que não cobre esse preço, seja ela qual for. Certo. Altair, eu queria te perguntar, e aí isso tem a ver com o trabalho que a gente tem feito no CPEA, dos atendimentos emergenciais, tem a ver com, enfim, com diversos debates que estão sendo feitos com psicólogos, psicanalistas, chamando de saúde mental ou chamando de outra coisa. Mas esse período de isolamento social tem causado em diversas pessoas alguns conflitos, né? Enfim, em diversas vertentes fala-se até em doenças, em depressão, em ansiedade. Eu queria que você nos trouxesse um pouco do pensamento psicanalítico a respeito desse isolamento social, do que está fazendo nos sujeitos, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre o efeito social, o efeito no sujeito do isolamento que a gente está passando nesse período de quarentena. Porque, inclusive, foi a partir de uma pergunta desse tipo que a gente, que inclusive, fez a proposta de atendimentos lá no CPEA, né? Foi exatamente isso. Pois acho que você foi muito feliz ao colocar essa questão exatamente nesse ponto, porque a gente estava falando do mal-estar na civilização, esse que é inegociável, que, né, todos nós vamos atravessar um tanto dele. O primeiro aspecto que a gente poderia pensar da quarentena, do isolamento social, é que ela intensifica esse mal-estar, né? A civilização, então, nesse momento, exige de nós mais restrições do que ela vinha exigindo antes desse período de quarentena e de pandemia. E, portanto, todo esse mal-estar, todo o sofrimento que nós já tínhamos, ele ganha outros contornos. Eu penso que ele ganha, inclusive, uma intensificação maior, né? Isso de um modo geral, né? De um modo geral. Contudo, eu acho que é preciso a gente pensar de modo mais específico que cada um de nós é convocado a enfrentar essas restrições e responder a essas restrições com as ferramentas subjetivas das quais dispomos, né? Então, uns de nós pode fazer mais depressão, outros fazem insônia, outros aumentam o consumo de álcool, outros de drogas lícitas, de drogas ilícitas, né? Enfim, outros respondem, né, negando a pandemia, negando o vírus, né, negando inclusive a própria ferida narcísica e fazendo aí esse movimento terrível que a gente vê acontecer do ponto de vista político desse sujeito aí que se diz presidente. Então, cada um lida com isso como pode, porque lidar com a falta, com esse não, de um modo tão inegociável, é algo muito duro mesmo, né? Freud chamava isso de castração, né? A gente precisa lidar com essa castração. Agora, o que o vírus impõe para a gente é algo dessa ordem, né? De uma castração, e a gente precisa lidar com isso. Quanto mais a gente estiver calcado num narcisismo recrudescido, mais a gente vai negar isso, mais a gente vai dizer que isso é invenção de... Enfim, vamos produzir aí certas teorias persecutórias, paranoicas, para não nos vermos com esse limite que a gente tem que enfrentar. Isso eu estou falando de um modo coletivo. Agora, cada indivíduo vai ter o seu sofrimento e ter também as suas possibilidades de busca de prazer e de satisfação e de bem viver alteradas e desafiadas, né? Parece que todos nós, nesse tempo, temos que nos reinventar. Olha o que você está fazendo com o Entre Fala, que é uma invenção belíssima, né?
Eu estou aqui participando de uma live, né, coisa que até pouco tempo atrás eu não tinha a menor ideia do que era. Não sei se ainda tem alguma ideia, mas então a gente está tendo que se reinventar, né? E essa reinvenção é um modo de enfrentamento do sofrimento, né? A gente está convivendo, né, um pouco mais, cada vez mais e mais intensamente, pelo menos no que diz respeito ao tempo e ao espaço. A gente está convivendo mais intensamente com um grupo de pessoas, quem mora com grupos, com família, por exemplo, né? E não tem a chance de conviver com outras pessoas que a gente gostaria de conviver. Isso produz efeitos sobre nós, com certeza. Sim. Eu fiz essa pergunta para a Karina, que foi nossa entrevistada da semana passada para falar sobre saúde mental, mas eu acho que essa pergunta é para você, essa pergunta é para a psicanálise. E o desejo? O desejo na quarentena, o desejo no isolamento social, o desejo durante uma pandemia de escala global. A pergunta é bem simples, e o desejo? Eu falei que eu ia fazer perguntas simples de difícil resposta, porque eu sei que o Lacan escreveu livros e livros sobre isso, mas tá aí a bola para você responder sobre o desejo. Então, essa é difícil, é muito difícil. Falei? Pois é. Eu vou tentar colocar em duas perspectivas. A primeira um pouco mais teórica, um pouco mais cabeluda, talvez mais enigmática, que é o seguinte: o desejo é aquilo que emerge na distância que há entre a demanda e a necessidade. Cabeluda, né? Não diz muita coisa isso. Ou seja, o desejo... Agora para leigo. Para leigos, para mim, né? O desejo é aquilo que tem como pré-condição a falta. É aquilo que opera na experiência da falta, né? Sem falta não há desejo. Somente seres faltosos, não é? Seres de falta. Mas eu não estou falando de uma falta assim... simplesmente a falta de um objetinho qualquer. Estou falando seres que não podem, sob hipótese alguma, serem completados. Seres que são faltosos na sua ontologia, na sua constituição, né? Seres para os quais não há um objeto adequado à sua complementariedade, né? Isso são os seres humanos na perspectiva psicanalítica, né? O ser humano é um ser de falta. E exatamente porque ele é um ser de falta, ele tem uma falta, esse oco no centro da sua ontologia, que ele é um ser de desejo, né? A gente deseja porque a falta nos movimenta, né? Isso é fundamental. Era uma coisa que eu ia dizer. A outra, numa perspectiva talvez um pouco menos teórica, é pensar que o desejo tem como energia a libido, né? A libido é a energia do desejo, a libido, a pulsão de vida em linguagem psicanalítica, o erotismo, né? Claro, vamos descolar erotismo aí da noção de pornográfico, desse erotismo ligado à pornografia. Não é disso que eu estou falando. Estou falando do erotismo como aquilo que movimenta a vida, né? Que exerce uma força de atração entre duas ou mais realidades. Tá? O erótico, isso que vem de Eros, daquele deus. Na mitologia, a figura que responde a isso é a figura do Cupido, né? Com a sua flechinha, que quando flecha alguém, faz com que esse alguém precise aí, se aproximar, né? Se sinta atraído pelo objeto. Então, a libido, ou a pulsão de vida, ou essa força erótica, ela é a energia do desejo. Nesse sentido, ela vai numa posição contrária à do narcisismo, né? Freud nos ensina que é preciso amar para não adoecer. Entende? Isso está num texto dele de 1914, com essa frase. Ele diz: ao final é preciso amar para não adoecer. Parece psicanálise de para-choque de caminhão, né? Mas é preciso amar para não adoecer, ou seja, é preciso encontrar
É preciso sair da minha posição narcísica, lidar com o diferente, suportar o diferente e eleger o diferente como objeto erótico para mim, né? Como objeto de amor para mim. Né? Então, você me pergunta como é que fica o desejo nessa situação de isolamento, por exemplo, né, de pandemia, de quarentena. A primeira coisa que eu penso é que a libido ela não vai bem com o igual, com a mesmice, entendeu? A libido ela é atiçada pelo héteros, pelo diferente. Entende? Não é? Por quê? O igual é da ordem do narcisismo. Entende? O igual não nos desloca, não nos desafia. Né? O igual, ele flerta com uma ilusão de completude. Né? Eu me lembro de uma situação de clínica de uma menina, de uma adolescente, que dizia assim, ela me chamava de Doc. Aí ela falava assim, Doc, encontrei o homem da minha vida. Uma menina, adolescente, no início da sua adolescência. Eu, como é que foi isso? Ela fala assim, olha, ele gosta das mesmas músicas que eu, ele frequenta os mesmos lugares que eu, ele lê os mesmos livros que eu, ele pensa muito igual a mim. E eu, lá da minha cadeira, né, me segurando para dizer para ela, então ele é igual a você, ele é você. Né? Esse tipo de apaixonamento, né, eu estou usando a palavra com cuidado, é uma delícia. Né? Ele é uma delícia, mas ele é uma experiência de paixão, que no final das contas não é muito diferente de estar capturado frente ao espelho. Né? Isso é narcísico. A libido, para que ela abra o seu circuito pulsional, né? Para que ela não fique curto-circuitada, é preciso que ela se depare com o héteros, com o diferente. Só que o diferente, vamos lembrar do início da nossa conversa, ao mesmo tempo é aquilo que funciona como fonte de sofrimento para nós, lembra? Né? Nos desloca da nossa posição narcísica. Né? Veja que isso se dá tanto no indivíduo isolado, quanto isso se dá na vida em sociedade. O que esse povo que está aí está dizendo? Frente ao diferente, eles falam assim, tem que acabar com isso aí, tá ok? Né? Tem que metralhar, tem que destruir. Né? Frente ao diferente, a posição narcísica, esse recrudescimento narcísico, tende à destruição violenta do outro que é diferente. Percebe? Então, e isso é broxante em todos os sentidos. Né? A libido exige um trato com o diferente com o outro. Tá certo? Né? Então, como é que fica o desejo? O desejo, nesse tempo, ele fica nos convocando à invenção, a lidar com o diferente, a fazer uma experiência diferente, a olhar sob uma perspectiva diferente. Então, a gente descobre um livro diferente, um cantor diferente, uma música diferente, um poema diferente, um canto da casa que a gente ainda não conhecia. A gente inventa um prato novo na cozinha. Né? A gente faz uma divisão das tarefas domésticas diferentes daquela que a gente vinha fazendo. Começa a fazer um programa de entrevista. Começa a fazer um programa de entrevistas, enfim, a gente cuida de uma planta de um jeito diferente. É esse o modo da gente lidar com o desejo. Ao passo que se nós ficarmos na coisa broxa do mesmo, a gente vai estar ali muito mais roçando numa posição melancólica, que pode até chegar a uma depressão, né, do que uma posição criativa. Né? O desejo, então, é isso, é você assumir a falta, assumir aquilo que não pode agora, aquilo que é faltoso e pronto, né? E fazer algo diferente com isso, desde grandes coisas a pequenas coisas. Né? Por exemplo, isso está nos convocando a arrumar um jeito diferente de amar. Né? De amar em todos os sentidos que a gente puder pensar aqui. Eu que eu digo, eu tô brincando. Bom, Altair, a minha última perguntinha que eu tinha preparado, porque eu gosto de deixar um espaço para o pessoal e tem muita pergunta aqui no Facebook. E aí tem muita gente que já está começando a perguntar sobre Bolsonaro, você também já falou sobre metralhar e o tá ok.
E eu me lembro de umas conversas nossas no CPEA, e aí trazendo essa conversa agora para todo mundo ouvir, quando eu estava lendo Psicologia de Massas do Fascismo do Reich. E aí você me indicou um livro também do Freud que fala sobre o mesmo assunto, né? Que fala sobre as massas, né? Enfim. Como é que a gente pode também, através da psicanálise, entender tudo isso, né? O recalque que você também mencionou, sobre essa relação com o outro, os negacionistas que estão tendo demais, né? Pessoas que negam a doença, que negam o coronavírus, que chamam de gripezinha. Isso é um pouco da psicologia de massas do fascismo também? Sim. Eu recomendo fortemente, a mesma recomendação que eu fiz a você, eu recomendo fortemente aos interessados nesse assunto, esse texto do Freud, um texto escrito em 1921, que se chama Psicologia das Massas e Análise do Eu. Muito bom. Contudo, tem uma tradução, a tradução mais conhecida dele em português, o título é Psicologia de Grupo e Análise do Ego. Tá? É o título que vai se encontrar com mais facilidade. Grosso modo, rapidamente, nesse texto, o Freud vai dizer que o que sustenta a psicologia das massas é um traço identificatório com o líder. Né? Veja como isso é atual. Né? Essas pessoas que estão negando, que estão aí debatendo, enfim, fazendo essas maluquices que a gente já não encontra nem mais palavras para dizer, elas estão absurdamente identificadas com o líder delas, que é o seu Jair. Né? Enquanto o seu Jair permanecer nesse lugar de liderança, essas pessoas defenderão com todas as forças que puderem, né, as ideias propagadas por ele. Contudo, é típico também da psicologia das massas que, caindo o líder, o bando se desfaz. Não é? Então, esse texto do Freud da psicologia das massas, ele é muito legal para a gente entender o que se passa agora. É uma identificação, você falava de negação, né? É um processo inconsciente que articula traços do psiquismo inconsciente de cada sujeito aos traços supostamente propostos pelo líder. Né? E isso vira fascismo, sim. Né? Isso é uma prática fascista, né? Porque tudo isso é feito às expensas, né? Tudo isso é feito às custas do próprio eu de cada indivíduo. Cada indivíduo abre mão da sua condição individual, do seu próprio eu, da energia do próprio eu, não é? E essa energia ela é investida nos traços da liderança. Então há um empobrecimento. Há um empobrecimento do eu para que esse sujeito, ou esse líder, que tomou conta desse lugar, não é? Se sustente. Né? Isso é muito, mas muito sério. Aí eu vou me lembrar de uma outra citação do Freud, de um outro texto, que ele diz assim, nada emburrece tanto quanto a neurose. Não, nada é tão caro para o ser humano quanto a neurose e a ignorância. Né? Porque a neurose emburrece. Né? Esse é um traço, entendeu? Esse é um traço de neurose. Né? Quando os sujeitos, não podendo lidar com a falta constitutiva que é própria do pacto civilizatório, elegem uma experiência totalitária que seria capaz de resolver os problemas, as mazelas do pacto civilizatório. Entende? Né? As pessoas que aderem a uma prática totalitária, a uma proposta totalitária como essa, elas estão apostando, né, que é possível resolver o mal-estar na civilização. Entende? É uma posição absurdamente utópica, travestida de uma política prática. Né? Enfim, eles estão tentando, narcisicamente, negar o fato de que somos humanos, de que a natureza oferece sofrimento para nós, que lidar com o outro significa sofrer e aguentar o que tem de diferente, e, por fim, tentando negar que somos mortais, dizendo, é uma gripezinha. Uhum. E daí? Entende? E daí?
É grave isso, né? Muito. Altair, eu vou ler as perguntas, tem algumas aqui no Face e depois eu leio as daqui. Vou colocar meu chapéuzinho do Freud enquanto a gente lê as perguntas. Essa coisa de celebrar o aniversário de nascimento do Freud é muito legal. Ah, eu acho. Vamos lá, aqui no... Enquanto você acha, a nossa cultura, o nosso modo de civilização deve muito ao Freud. Aqui no... Nunca... Pode falar. Pode falar, desculpe. Fala. Depois eu falo. A Marilda aqui no Facebook tá falando: meu Altair, chefe predileto. Vejo mais tarde, estou em reunião. Marilda. A nossa Marilda. Beijo pra ela. A Gretchen aqui no Facebook fala: o fato de algumas pessoas negarem a existência de mortes pela pandemia, por exemplo, e preferirem buscar notícias falsas para se sentir bem, pode ser considerado uma forma de se proteger do sofrimento? A Yarley, eu vou ler todas, aí você responde no tempinho que der, né? A Yarley fala: fale sobre o retorno do recalcado e o fantasma da ditadura que nos ronda aqui no Brasil. E aí, agora passando para as do Instagram. Aqui tem um monte de gente do CPEA. O Lincoln de Almeida pergunta: se possível, fale sobre a catarse reagindo ao traumático. Nossa, tá lotada aqui hoje. A Natália... Eu não estou anotando aqui as perguntas, eu não sei se eu vou me lembrar. Tá bom. A Natália Gaba pergunta: o Bolsonaro como liderança causa uma ferida narcísica? Acho que essa você já respondeu, né? É exatamente uma tentativa de suturar a ferida narcísica. A Danida, pensando que a pandemia atinge o corpo e os vínculos. A Lidiane fala: você poderia comentar mais sobre fazer análise online? A Dani Davi fala: fico pensando na questão do luto na pandemia, como fica? A Lara Persílio fala: essa fixação narcisista de aniquilar o diferente é fundamentalmente antidemocrática, né? A Mila Renobi: tive aula com Altair há 13 anos, que delícia esse reencontro. A Lidiane fala: Altair tem que fazer mais live. A Jéssica fala: A Jéssica: também o reencontrei agora, depois de 7 anos que tive aula na UFG. Encontro super agradável. GRNDR, não sei o nome, fala: uma vez Freud, numa carta, se desvestiu das denominações cientistas, observador e se denominou aventureiro. Este é um ótimo jeito de falar do desejo, se aventurar na redescoberta de cada invenção. Eu gosto muito de trabalhar com a ideia de errância, né? O desejo é algo que é da ordem da errância, né? Do errante. Só o errante pode lidar com o desejo. A Luísa Carolina fala: então o mal-estar na civilização é indissociável da própria civilização. O K.E. Batista poderia indicar alguns filmes que tratam de questões psicanalíticas? Bom, são essas as ponderações, questões, e aí a gente tem um tempinho, cerca de 10 minutos, que a gente começou um pouquinho depois, né? Depois que a gente reiniciou a live. E aí fica esse tempinho para você responder. Eu já vou me despedindo para você ficar com os 10 minutos só para você. Te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Foi uma delícia voltar a falar com você. Tô morrendo de saudade. E é isso. Parabéns pro Freud. Parabéns pro Freud. Você poderia me ajudar com as questões, que eu te confesso que eu não me lembro mais, tá? Vamos começar pela primeira aí, vamos tentar... Tá, a Yarley perguntou aqui sobre a questão do retorno do recalcado e o fantasma da ditadura, e a Gretchen aqui no Facebook falou sobre a existência de morte o fato de algumas pessoas negarem a existência de mortes na pandemia é uma forma de se proteger do sofrimento. Essas são as duas
Essas perguntas são muito interessantes. Eu acho que elas abarcam boa parte das coisas que foram faladas, né? Do ponto de vista do indivíduo, e é preciso que se diga que, para Freud, não há uma dissociação entre indivíduo e sociedade. Tá? A psicanálise, seja ela na sua teoria, seja ela na sua prática clínica, ela não consegue operar supondo que há uma realidade exclusivamente individual e outra realidade exclusivamente social. Dizendo de outro modo, não há subjetividade que se processe fora do laço social. Tá bom? Eu gosto muito dessa frase, repito ela muito. Então, um abraço para a Daniela Davis, que está aí agora mandando um abraço, participou com a gente no Corpo Freudiano. O retorno do recalcado, enfim, esse conteúdo que não pode ser satisfeito em prol do pacto civilizatório e também em prol de uma... O Freud vai falar de 3 diques que são erigidos ali no decorrer da nossa passagem da primeira para a segunda infância, né? Que é o nojo, a vergonha e aspectos estéticos que vão resultar numa moralidade. Então, nojo, vergonha e moral. Mas eu faço questão de inserir nessa noção de moral aí também traços de estética, tá? Ou seja, o modo como nós muitas vezes tratamos o belo como se ele fosse o bonito, excluindo o horror da possibilidade estética, né? E a estética lida com o belo e o belo comporta também o horror. Não é? Então o belo não é contrário, não é o contrário, não é sinônimo, o belo não é sinônimo de bonito, tá certo? O belo é de outra ordem. Então esses 3 diques, eles vão de algum modo oferecer os delineamentos para aquilo que o sujeito pode satisfazer dos seus impulsos individuais e daquilo que ele não pode satisfazer. Veja que isso está absolutamente ligado tanto às questões singulares do sujeito, quanto às questões particulares de uma particularidade histórica, né? De uma cultura, de uma época, de uma sociedade, quanto também ligado ao seu aspecto universal, essa dimensão universal que é da humanidade. Então nós estamos falando de uma universalidade, de uma particularidade, de uma singularidade. Esses 3 elementos, nojo, vergonha e moral, que vão oferecer os contornos para o que o sujeito pode e para o que ele não pode, eles operam retirando da consciência tudo aquilo que for da ordem do conflito, da ordem que vai fazer o sujeito sofrer, etc., e recalcando eles. Só acontece que o recalcado é vivo, o recalcado não é algo que foi eliminado, ele é vivo e operante, inconscientemente, e ele retorna. Freud diz que ele pode retornar por meio dos sonhos, por meio dos xistes, por meio dos sintomas e por meio dos sonhos e dos atos falhos. Xistes, sonhos, sintoma e atos falhos. Mas ele pode também retornar por meio de angústias, de práticas violentas, de incivilidades. Então, do ponto de vista da coletividade... Altair, só um pouquinho. Acabou de avisar aqui no Instagram que faltam 2 minutos só. Tá, vou tentar concluir. Então, essa negação que a gente vê hoje e esse modo tão reacionário, a gente pode sim atribuir a um recrudescimento do narcisismo, portanto, a uma tentativa de retorno de uma completude ilusória que nós teríamos tido, mas que nunca tivemos, né? E elas são modos, sim, na minha leitura, de retorno do recalcado. O fantasma da ditadura diz respeito, inclusive, a essa subjetividade tão narcísica que ainda está presente no Brasil. Né? Nós recalcamos os empuxos autoritários de ditadores, mas nós não os eliminamos. Então eles fazem o seu retorno nesse tipo de coisa que a gente está enfrentando por aí, tá bom? Eu concordo com a pergunta, é uma ótima pergunta, né? É um retorno recalcados. Né? Esse empuxo autoritário, ditatorial, é um retorno recalcado. Bom, da minha parte era isso. Agradeço a você e a todo mundo que está aí.
Eu que agradeço, Altair, foi ótimo. O pessoal ficou muito feliz também, né? Muita gente assistiu e muitas perguntas. Então, acho que depois o pessoal vai mandar aí para você no privado. Tá bom, manda aí, a gente tenta conversar. Tá bom, obrigada. Obrigado, eu. E até breve. Tchau, gente. Obrigada. Amanhã a gente vai falar especificamente do governo Bolsonaro com Henrique Morgantini. Então não perca quem assistiu hoje. Um beijo, gente.